Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei multiplicação e divisão de frações através de exemplos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Olha, realizar multiplicação de frações é moleza, você vai achar fácil demais. Por exemplo, temos aqui 2/3 vezes 4/5. Quanto que dá? Cara, é muito fácil, porque para multiplicar frações, basta multiplicar os numeradores, colocar aqui, multiplicar os denominadores, colocar aqui e acabou. Veja só. 2 vezes 4 é 8, eu vou colocar 8 bem aqui. 3 vezes 5 é 15, eu escrevo 15 bem aqui. E a gente pode dizer que 2/3 vezes 4/5 é igual a 8/15. Fácil desse jeito. Vamos agora fazer mais um exemplo. Vamos multiplicar aqui 4/5 vezes 7/6. Como você já sabe de cor a tabuada, você vai me dizer que 4 vezes 7, quanto que é? Ah, professor, 4 vezes 7 é igual a 28. Muito bem. E quanto que é 5 vezes 6? Como você sabe a tabuada, você já está pensando que 5 vezes 6 é igual a 30. Então, 4/5 vezes 7/6 é igual a 28/30. Professor, e se eu quiser simplificar esse resultado, eu posso? Claro que você pode. Para simplificar, a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Podemos observar que tanto o 28 como o 30, ambos são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar. Eu gosto de simplificar para poder expressar o resultado com números menores. Observe. 28 dividido por 2 é igual a 14 e 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, a gente pode dizer que a forma simplificada do resultado é 14/15. Essa fração aqui não pode mais ser simplificada. A gente diz que ela é uma fração irredutível. Você lembra disso? Professor, você sempre diz que é bom simplificar para poder expressar o resultado usando números menores, né? Exatamente. Olha, e multiplicar frações é tão bom, a gente pode até simplificar termos antes de realizar a multiplicação. Como assim, professor? Ah, você vai entender. Observe essa multiplicação de frações aqui. Aqui a gente tem 10/3 vezes 9/14. Perceba que tanto o 10 aqui, como o 14 aqui são divisíveis por 2. Não é verdade? A gente pode realizar a simplificação antes de realizar a multiplicação. Como assim, professor? Bom, primeiro eu identifiquei que tanto o 10 como o 14 são divisíveis por 2. Então, a gente os divide por 2 e coloca no seu lugar o resultado da divisão. Por exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Eu coloco 5 bem aqui. 14 dividido por 2 é igual a 7, eu coloco 7 bem aqui. Então, eu simplifiquei antes, dividindo esse numerador e esse denominador por 2, antes de realizar a multiplicação. Professor, tanto o 3 como o 9 são divisíveis por 3. Você pode simplificar antes? Claro que sim. Veja, 3 dividido por 3 é igual a 1, então, em vez de 3 aqui, eu vou usar 1. 9 dividido por 3 é igual a 3, então vou usar 3 no lugar do 9. Eu simplifiquei esse denominador e esse numerador, ambos por 3. Professor, e como é que vai ficar o resultado, então? Veja só, em vez de usar 10 e 9 aqui, eu vou usar 5 e 3, números menores. 5 vezes 3 é igual a 15, eu vou escrever bem aqui. E aqui embaixo, 1 vezes 7 é igual a 7, eu escrevo bem aqui. Então, 15/7 é o resultado simplificado dessa multiplicação de frações. Ah, professor, mas se eu quiser multiplicar normal, igual você ensinou aqui nesse primeiro exemplo, eu posso? Você pode. Você também vai encontrar esse resultado. Porém, você vai precisar simplificar para chegar até ele, ok? Tente, você vai ver
que se você multiplicar 10 vezes 9 e depois 3 vezes 14, pegar o resultado e simplificar, você vai obter 15 sétimos no final. Ok, professor, eu acho que entendi. Para multiplicar frações, a gente multiplica em cima, multiplica embaixo. A gente pode simplificar o resultado ao final ou a gente pode simplificar os termos antes. Exatamente. Professor, não precisa de MMC? Não precisa. Professor, quer dizer que multiplicar frações é mais fácil que adicionar frações, né? Em muitos casos, sim. Multiplicar frações pode ser mais fácil que adicionar e subtrair frações. Professor, e como é que a gente faz a divisão de frações? Se você já sabe multiplicar frações, fica muito fácil. Por quê, professor? Ora, porque você vai fazer a divisão de frações da seguinte maneira. Você vai simplesmente, num primeiro passo, repetir a primeira fração. Nesse caso aqui, eu estou repetindo a fração 3/4. Aí você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Como assim o inverso da segunda fração, professor? O inverso de 5/6 você vai entender. O inverso de 5/6 é 6/5. Ah, professor, entendi. O númerozinho que estava embaixo, ele foi para cima. E o que estava em cima foi para baixo. Exatamente. Aí você vai multiplicar normalmente como você já aprendeu. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu aprendi mesmo. É só multiplicar em cima. 3 vezes 6 dá 18. Isso. E multiplicar embaixo. 4 vezes 5 dá 20. Perfeito. A gente pode dizer que 3/4 dividido por 5/6 é igual a 18/20. Professor, estou percebendo que essa fração aí pode ser simplificada. Então, vamos simplificar. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2, professor. Então, você vai simplificar, né? Exatamente, eu posso simplificar. Eu gosto de simplificar para trabalhar com números menores. Veja, 20 dividido por 2 é igual a 10, aqui está. E 18 dividido por 2 é igual a 9, aqui está. A gente pode dizer que a forma simplificada do resultado é 9/10. Esta fração não pode mais ser simplificada, portanto, é uma fração irredutível. Beleza, professor? Acho que entendi. Se você entendeu mesmo, já tenta fazer aí o item F. Tentou? Agora confere com a gente. Basta repetir a primeira fração. No caso, aqui ela é 7/9. Aí o que a gente faz? A gente multiplica pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso de 1/3? Bom, o 3 sobe e o 1 desce. A gente pode até dizer que isso aqui é 3 inteiros, né? Bom, mas vamos multiplicar agora. Multiplicar é moleza, professor. Eu já sei. 7 vezes 3 é igual a 21. Muito bem. E 9 vezes 1 é igual a 9. Professor, estou percebendo que essa fração também pode ser simplificada. É mesmo? Você vai simplificar dividindo em cima e embaixo por quanto? Professor, é fácil. Tanto o 21 como o 9 são divisíveis por 3. É verdade? Então, vamos fazer essa simplificação. Quanto que dá 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é igual a 3. E 21 dividido por 3? Aí o resultado é 7. Beleza! A gente pode até dizer que 7/9 dividido por 1/3 é igual a 7/3 na forma simplificada do resultado. Professor, estou gostando demais. Não precisa nem de MMC, né? Não precisa não. Na divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora vamos partir para esse outro exemplo aqui. Professor, não estou entendendo mais nada. Cadê o símbolo de divisão? Cara, a divisão de frações pode ser indicada dessa forma aqui. Essa aqui é outra maneira de representar uma divisão de frações. Aqui temos 2/5 dividido por 3/20. E eu vou te dizer, na prática, essa forma aqui de representar divisão de frações é mais utilizada do que essa daqui, tá? Então, vai logo se acostumando aí. Neste caso, essa aqui a gente vai considerar como sendo a primeira fração, tá? E essa aqui como sendo a segunda fração. E funciona do mesmo jeito. Você repete a primeira fração, no caso ela é 2/5, aí a gente multiplica pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso de 3/20? Você coloca o 20 em cima,
aqui está, e o 3 embaixo. Então, 3 20avos tem como inverso 20 terços. Aí é só multiplicar normal. Professor, eu posso simplificar na hora de multiplicar? Claro que pode. Como é que você quer simplificar? Professor, estou identificando que tanto o 20 como o 5 são divisíveis por 5. Então, vamos simplificar. 5 dividido por 5 é igual a 1, aqui está. E 20 dividido por 5 é igual a 4, aqui está. Então, em vez de 5, eu vou usar 1, em vez de 20, eu vou usar 4 bem aqui. E pode, professor, simplificar? Claro que pode. Na multiplicação de frações, a gente pode simplificar. Vamos ver como que vai ficar aqui neste caso. 2 vezes 4 é igual a 8, eu escrevo bem aqui, beleza. E 1 vezes 3 é igual a 3, aqui está. A gente pode até dizer que 2/5 dividido por 3 20avos é igual a 8 terços. E esta é uma fração irredutível, isto é, não pode mais ser simplificada. Professor, eu acho que consegui entender. Na divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O númerozinho que está embaixo sobe e o que está em cima desce. Aí multiplica normal, né? Exatamente. Lembre-se, para multiplicar frações, é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo direto, sem estresse. Se você quiser, você pode simplificar o resultado no final, ou você pode simplificar termos que sejam divisíveis por um mesmo número antes. Você vai simplificar um númerozinho de cima com um de baixo, tá certo? Sempre desse jeito aí. Se você quiser, você pode simplificar antes. É assim que multiplica, é assim que divide. Professor, adorei o vídeo. Se você gostou mesmo, então deixe um comentário aí com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver cada um desses exercícios aí. Deixe um comentário com a resposta para cada um desses itens na forma de fração irredutível. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!